Em 3, 2, 1, fala seus teólogos historiadores. Eu sou o João Arruda e hoje não estou com o João Marcon, meu parceiro. Inclusive, se você já está sentindo falta do João, antes da gente falar para a produção pensar numa hashtag para o fim do episódio, já deixa nos comentários aqui, cadê o Marcon? E se você encontrar ele nos arredores da Assembleia de Deus ou perto da Câmara dos Vereadores de Londrina, já dá uma chamada nele e fala, João, cadê você, meu filho? Fez falta no MJCast. Mas antes de começar o nosso podcast com o nosso convidado, que você já sabe quem é, eu quero agradecer nossos patrocinadores. E hoje, esse episódio é especialmente patrocinado pelo Instituto Cetro. Cara, Instituto Cetro é um lugar para você fazer teologia. Quem já ouviu aquela máxima? Teologia esfria o crente. Se for fazer teologia, você vai desviar da igreja. Cara, o Cetro tá provando que isso é uma inverdade, para usar um eufemismo aqui, né? Para não falar que é mentira, né, pastor? Uhum. O Cetro, o lema deles é teologia que faz arder o coração. E o Tiago tá aqui, Tiago Géser, o diretor do Cetro, não me deixa mentir, né, Tiagão? É um instituto que, cara, você vai aprender uma teologia ministerial. Pastores que são professores ali, pastores da nossa igreja, pastor Jodson Gomes, Cleverson Barros, Pablo Arthur, e esse ano tem um integrante do MJCast aqui, mais especificamente do MJ Verso, o grande Luiz Marendaz, que entrou para a grade aí de professores para o corpo docente. Então, cara, faz teologia lá, vai aqui na descrição, fala com o Tiago. Infelizmente para você, a turma do início do ano da graduação já encerrou, fecharam as vagas e eu tô lá. Você não vai ter o privilégio de estar na minha turma, brincadeira. Mas você pode entrar no meio do ano, né, Tiagão? Vai abrir turma? Vai abrir turma no meio do ano, o Tiagão já confirmou aqui. Então vai lá, fala com o Tiago, já garante sua vaga. E, cara, fica ligado, porque além da graduação ali, tem muitos cursos, né? Essa semana mesmo a gente está aí numa semana, na verdade, para quem está assistindo esse episódio já passou, mas na época da gravação aqui a gente está na semana de integração do Cetro, que era aberta ao público. Então, se você perdeu, infelizmente você não aproveitou essa semana, mas terão outras. E outra, vai ter um curso especialmente com Gutierrez Siqueira. Como que é o nome do curso, Tiagão? Hermenêutica Bíblica. Então, se você assistiu o nosso episódio com o presbítero Gutierrez Siqueira, cara, o cara é um crânio da Bíblia, é um dos grandes teólogos aí pentecostais que a gente tem no nosso Brasil. Ele vai ter um curso ministrando sobre hermenêutica bíblica no Cetro. Então, fica ligado, fala com o Tiagão lá, faz sua matrícula que você não vai perder tempo. Fechou? Agradecer também a galera do Gente Boa. Se você é de Londrina ou região, vai fazer sua festa de aniversário aí, vai ter PG, célula, qual for a nomenclatura que a sua igreja dá, quer pedir um salgado para dar aquela fortalecida, afinal, ajuntamento de crente tem que ter comida, né, pastor? Não sempre pode faltar, né? Então, você é doido. Fala com o Neto que ele vai mandar para você um centro de salgado, aí o que você quiser, da melhor qualidade. E por fim, agradecer a galera da Sign Logos. Vocês estão vendo que a gente está de cara nova aqui no MJCast, aos poucos a gente vai mudando um pouquinho o cenário. E a Sign Logos é o nosso apoiador nesse sentido. Tudo que você precisar de estrutura. Talvez você é um pastor de igreja. Em 2026 quer fazer uma fachada nova. Aí talvez você tenha uma loja, quer fazer uma fachada nova também. Fala lá com a dona Mara, com a GG, que eles têm um material sensacional para mandar para você. Fechou? Dá aquela moral para os nossos patrocinadores. Se você quer ser patrocinador do MJCast, chama a gente aí no privado, fala com a gente por e-mail e vem abençoar esse ministério. Fechou? Fiozeira, como o João não tá, eu vou ter que tomar o lugar dele para falar aquele negócio que ele gosta de chamar. Roda a vinheta de 2 milhões aí. Fechou? Vinheta rodada e chega de merchan, né? Que tá... Não sou o Milton Neves para fazer tanto merchan assim. Eu quero, Produça e todos os convidados que estão aqui. Inclusive, depois de apresentar o nosso convidado, eu vou apresentar toda a equipe aqui que tá apoiando e tá fortalecendo, né, a vinda do pastor para cá. Então, como a gente diz aqui, uma palma de salmas para o mestre, a lenda, Rodrigo Leite. Glória a Deus. Amém. Pastor Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui no MJCast. É um prazer ter você aqui. Me liberou, não precisa chamar de senhor, né? Pode ser Amém. Você. Se apresenta brevemente para o pessoal. Essa câmera aqui está apontada para você, mas não precisa também. Só quando você quiser dar aquele recado para tocar no coração, você pode olhar para lá e apontar. Depois a gente entra na sua história aí e tudo mais. Ok. Obrigado pelo convite, João, o pessoal do MJCast. Fico muito feliz em estar aqui. O Tiago, o pastor Natan, todos que estão oportunizando esse tempo de estar aqui. Então, meu nome é Rodrigo, né? Hoje, recentemente, eu caminho na igreja CIA de Maringá, mas também caminho junto ao pastor Luiz Hermínio do Mevan. Legal. Nos últimos, sou casado com a Lígia Gaspar e sou pai da Isabela.
né? Moro na cidade de Floresta e passo alguns meses do ano em missões, algumas vezes com a minha família, algumas vezes sozinho, né? Eu não sou pastor local, exatamente porque há 11 anos atrás eu escrevi um livro e Deus oportunizou que esse livro fosse para muitas nações. Um livro que conta a história dos avivamentos de uma forma bem simples, mas assim, foi um livro que Deus colocou uma graça. Eu costumo dizer que eu escrevi 4 livros, um porque Deus tinha um propósito e os outros 3 porque eu quis. Então só um que deu certo. Os outros estão aí, né, pastor? É que a gente aí fica naquele negócio, eu tenho que fazer outro, mas eu sei que eu passei mais ou menos 15 a 16 anos estudando a história da igreja, a história dos avivamentos, apaixonado pelo assunto. E eu sentei e em 40 dias eu escrevi o livro. Olha só, 40 dias. E hoje o livro está aí talvez umas 25 nações, né? Então, João, assim, é uma grande oportunidade que o Senhor me deu. E na Europa, e hoje assim, a gente se movimenta tanto no sertão como em alguns outros locais que estão conectados com missões, né? E especificamente na Europa, procurando responder aquilo que um dia nós recebemos. Nós recebemos o Evangelho através da Europa, através da Reforma Protestante. Nós recebemos o fogo do Espírito, o batismo do Espírito, porque um dia lá alguns homens receberam isso em Gales e depois passou para Azusa, né, nos Estados Unidos. E hoje são lugares, cidades e países inteiros onde o Evangelho, principalmente essa geração nova, não tem acesso nenhum ao Evangelho. As igrejas, a maioria tem se transformado em bares, entre outras coisas, pubs. E hoje nós brasileiros, que existe algo que Deus está fazendo na igreja brasileira, nós temos a oportunidade de dar uma resposta. Então, esses últimos 10 anos eu tenho gasto a minha vida tanto indo lá como missionário, como levando muita gente em expedições para conhecer o que está acontecendo na Europa. Entendi. Então, isso é um pouquinho do resumo do que eu vivo hoje. Entrar nesse livro, né? Pra você falar bastante sobre ele. Quero agradecer também quem está acompanhando aqui. Já foi citado, né? Eles falaram para chamar de bispo, né? Eu só não lembro quem que é o bispo e quem que é o apóstolo, né? Natan e o William, né? Sejam muito bem-vindos também, meus irmãos. É um prazer ter vocês aqui. Agradecer também ao Thiago Géser, né? Que foi quem fez a ponte e por quem esse episódio está sendo possível, né? Que trouxe pastor Rodrigo aqui para Londrina. Mas, pastor, a gente tem um termo aqui no MJCast. Você já foi sábio, citou a esposa, homem sábio, percebi que já, né, para fazer aquela moral, para voltar bem, o lar tá em paz, tudo tranquilo. Mas a gente tem um termo aqui que é muito teológico, assim, muito profundo, né? Até quero ver se o senhor vai chegar nesse nível de teologia, que é o berço El Shaddai, que é o famoso berço cristão. Então, para pegar a sua história lá do começo, a gente quer saber, você é nascido nesse contexto do berço cristão, aqui no MJCast, o berço El Shaddai ou não? Como que foi a sua história aí? Não, João. Eu me converti aos 18 para os 19 anos. Até 18 anos eu era jogador de futebol. Assim, eu cheguei a ser profissional, mesmo muito jovem, né? Fui profissional, joguei no Paranavaí, joguei num clube de Colorado, que na época era profissional. Né, tive algumas oportunidades no Paraná Clube, que na época era um clube, né, só que daí eu tive uma dificuldade, um problema de saúde, uma depressão, e aí durante esse processo de depressão eu ouvi o Evangelho. Eu me converti. Qual cidade que você estava? Itaúna do Sul. Eu nasci em Itaúna do Sul. Entendi. Morei em Itaúna do Sul até os 19 anos. Entendi. Então, assim, ali com 19 anos, numa pregação de um pastor, eu havia voltado do clube, né? E eu estava num processo de depressão, síndrome do pânico. Depois até me assustaram, falaram que aquilo era esquizofrenia. Hoje, algumas pessoas dizem que não era, mas
Ficou essa... O psiquiatra da época... Falou que era. Falou que era. Depois disseram que, não, é impossível. Mas as pessoas que falam que não era são pessoas que pensam racionalmente. Entendi. Que falam que nenhum esquizofrênico pode ser curado. Sim. Eu creio que provavelmente era. Mas que houve um milagre aí. Claro, eu creio nisso. Eu creio que houve um grande milagre, que o Senhor me tocou. Eu fiquei 9 meses a 10 meses no fundo de uma igreja. Eu saí de Itaúna do Sul, fui para Maringá, nessa igreja que eu me converti. Morei numa casa de recuperação, apesar de eu nunca ter utilizado drogas. E ali eu vi muitas vezes o pessoal fazendo campanha de oração e alguns que não acreditavam que eu conseguiria viver, porque eu saí de 78 quilos a 80, que era o meu peso de jogador. Passei a pesar ali 58, 56, fiquei sem me alimentar, fiquei sem andar. Muito sofrimento, porque foi uma depressão muito forte. Por isso que na época foi o que o psiquiatra diagnosticou. E até é legal, pastor, citar esse testemunho. Legal agora, né? Agora, muito difícil na época passar. Não foi não. Porque até dando um spoiler, pessoal, a gente tem um quadro que vai começar oficialmente aqui nesse ano no MJCast, que é o MJ Mind. Que fala um pouquinho sobre saúde emocional, saúde mental e fé. Legal, muito Mas eu bacana. imagino que deve ter sido fácil para você. Se hoje, de certa forma, a gente já quebramos vários tabus e tal, mas na época, eu imagino que deve ser mais difícil ainda para chegar nessa questão de realmente alguma coisa de saúde, não talvez algo espiritual, o que estava acontecendo, né? Graças a Deus, pastor Tiago, os meus pastores tinham um entendimento muito bom. Entendi. Mas mesmo assim, eu só fui levado ao médico assim para ter um tratamento sério depois de praticamente acabar, tipo assim, ficar de cama. E antes disso, a tentativa era com oração. Expulsar os demônios. Sim. Quem é crente sabe, né? Então foi esse o processo. Aí depois de um tempo que eles viram que era realmente de cunho emocional, então daí eu fui levado ali, inclusive, João, assim, testemunhando, a minha primeira ida ao psiquiatra, eu invadi a sala do psiquiatra. Entendi. Eu tava tão... Porque eu fui ao até engraçado, né? O CAPS. O CAPS? E o psiquiatra demorou demais. Eu tava ruim demais, cara. Tava com uma síndrome de pânico, do pânico terrível. Quem tem síndrome do pânico sabe como é assustador. Você tem a impressão que vai morrer. Você tem a impressão que você tá nas últimas. E ali, dentro daquele processo... Ali, quando eu fui levado lá, esperando o meu momento, eu não consegui, cara. Aí eu fui, bati na porta dele e invadi. E aí ele subiu na cadeira, assustou. E aí o meu pastor, calma, tal. Meu pastor cuidando ali de mim, né? Um homem de Deus, pastor Abimael. E aí ali o psiquiatra passou diversos... E o psiquiatra pediu para que eu fosse internado no sanatório, imediatamente. Entendi, tava bem grave já. Tava ruim, João do céu. Entendi. Mas assim, aí o pastor preferiu levar eu para o fundo da igreja, com alguns irmãos, com cuidado. Inclusive um irmão que está aqui conosco hoje, o Ivan, era o líder de jovem, me acompanhou lá há 25 anos atrás, né? Passou todo aquele processo, todos os dias eles revezavam para cuidar de mim. E houve um momento especial, João, porque... eu não conseguia sair, eu não sabia quem eu era, não sabia direito. Eu, assim, o termo esquizofrenia é mente dividida. Entendi. Então era como se tivesse uma outra personalidade assumido quem eu era, tal, algo assim, né? Então foi muito complexo. Por quê? Porque a síndrome do pânico, a esquizofrenia, afetou muito o meu corpo. E eu fiquei muito tempo de cama, muito tempo perdendo... peso, sem comer. Cara, todo tipo de coisa ruim que você imagina. Fora os processos de síndrome do pânico. E teve uma ocasião em que o meu pastor se retirou para um período de 72 horas de jejum e oração. E por incrível que pareça, né? Para mim, claro, é natural, para nós que cremos, né? Milagre não se explica, milagre se vive. E nesse período que o meu pastor saiu para orar e jejuar 72 horas, depois de uns 3, 4 meses ali, eu tive uma experiência com Deus. Olha só. No fundo da igreja, no sábado à tarde. Ele já estava orando ali há umas 40 e poucas horas e jejuando e tal, sozinho com Deus num local. E eu tive essa experiência que eu
compreendi que Deus tinha recobrado o meu entendimento. Olha só. E é esse a percepção, né? De voltar para si. Voltei. Então ali eu ia ter que... Depois eu passei num processo de recuperação física, né? De recuperação de outras partes. O remédio foi drasticamente diminuído já do dia para a noite. Não tirou tudo. Né? Eu creio que todo testemunho que Deus... Tudo que Deus faz nas nossas vidas, o testemunho só pode ser contado se ele for remido. Sim. Você não pode acrescentar, né? Então, quando é remido, é o quê? Você está falando exatamente o que Deus fez. Então, foi isso que Deus fez. E aí, a partir dali também, a igreja assustou. Porque a igreja me via como um cara sem recuperação. Sim. E depois dessa situação, em 4, 5 meses, eu já estava pregando. Olha só. Eu tinha uma paixão grande pelas escrituras. Me tornei referência em leitura bíblica, em leitura de livros. Coisa que só Deus pode fazer. O psiquiatra se assustava muito quando me via. Ele olhava... Só melhora. Rapaz, não é possível que esse cara... Tem algo diferente. Tem alguma coisa, esse cara... O que aconteceu? Tomou alguma água, né? Então, João, assim, essa é a minha história. Então, eu não nasci num berço cristão. Entendi. Tive todo esse processo. E aí, depois disso, eu fiquei ali 5 anos no fundo da igreja, servindo outras pessoas que vinham. Entendi. E ao mesmo tempo trabalhando secularmente. Deus me restaurou para trabalhar secularmente. Deus me restaurou para viver, para namorar, para me tornar pastor. Me levou às nações, né? Tive a oportunidade de pregar em 13, 14 nações da Europa. E um grande milagre, né? Para um cara que... Estava como improvável, né, pastor? Eu quero saber quando que foi. Você contou que seu processo, vamos dizer assim, o seu encontro com Deus... 2000, ano de 2000. Foi 2000, né? E aí, gradualmente, você foi tendo esse aprofundamento e até a sua cura, né? Não pode falar. Não, eu ia falar, quando que surgiu em você? O que veio primeiro, talvez? Você falou que se tornou essa referência no estudo, né, da palavra, mas você tem essa veia missionária também. O que surgiu primeiro ali? Primeiro foi a palavra. A palavra. Primeiro foi a paixão pelas escrituras. Eu lia, assim, 8 horas por dia, cara. 8 horas por dia. Aí as pessoas falam, mas você estava no fundo da casa de recuperação, só tem para ler mesmo. Mas os outros não liam, né? Então é uma paixão, é algo que Deus acende. Né? Se tivesse na igreja ou outros cursos, eu fui fazer teologia, andava lá 5, 6 km de a pé para chegar e fazer, e não me arrependo, assim, tenho muita alegria em tudo aquilo. Casa de recuperação é tudo muito... assim, é onde você aprende a dividir, compartilhar, né? O meu pai tinha condição de mandar uma oferta mensal, mas os outros pais não tinham, então eu pegava ali aquilo que o senhor trazia e eu, por exemplo, muitas vezes a gente separava o dinheiro da semana e a gente estava em, por exemplo, 5 pessoas, então a gente comprava 5 pães de manhã. E tinha um dos líderes da casa que, inclusive, ele regulava a manteiga. Era só uma passada. Na hora que o cara ia voltar, sem pensar, sem volta, só passagem de ida. E ele era um líder bravo, velho. Não é essa época de hoje, era um líder. Mas um cara que, Marlon, me ajudou demais. Fundamental. Me ajudou demais. Muita oração, muito jejum. Inclusive, ele fazia jejum e passava mal e fizeram ele parar. Aquele evangelho simples, mas assim, que funcionava, né, cara? Porque quantas e quantas pessoas chegaram ali com... Né? Mas primeiro veio essa paixão pelas escrituras, pela palavra. Fui professor de teologia durante 10 anos no ITEPAR. Né? O Tiago conhece, o pastor Tiago conhece. E depois veio essa veia missionária, né? Eu entendi o clamor da Europa, né? Realmente aquilo que Paulo viveu, né? Paulo teve uma visão de um homem macedono, da Macedônia, dizendo: passa para cá e nos ajuda, né? E a Macedônia faz parte da Europa, né? Sim. Então Paulo vai até lá e prega o evangelho e muitas pessoas se convertem. E eu sempre assim admirei muito o nível de renúncia daqueles que traduziram a Bíblia, da galera da Reforma, né? Desde do século XIV, John Hus, Savonarola, Wycliffe e por aí vai, no século XV, né? Zwingli, Calvino, tal, depois século XVI, Lutero. Eu sempre admirei muito e li muito a teologia reformada. E ao mesmo tempo eu fui descobrindo a situação da Europa.
né? Você chega lá, eles, às vezes, uma igreja que está há 10 anos plantada, eu cheguei em situações onde, na Irlanda, onde um pastor falou para mim que fazia mais ou menos 15 anos que ninguém era batizado com o Espírito Santo. Meu pai. E fazia uns 8 ou 9 anos que não tinha um batismo. Batismo. Não é por menos que é considerado um continente pós-cristão, né? Muita gente Isso, trata dessa forma, né? O pós-guerra, Aham. né? A Segunda Guerra Mundial, após-guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Que era uma fala de Charles Spurgeon, né? Muito interessante, fez com que muitos homens morressem, então eles não conseguiram habilitar a geração que veio ali em 1970, 1980, eles não conseguiram habilitar biblicamente. Entendi. Então, é uma geração praticamente que se perdeu. E o cristianismo, mas em si, até vem do judaísmo, essa raiz de contação de histórias, né? Então, essa quebra de geração realmente ocorre nesse sentido, né? Muito difícil. E aí também o progressismo cultural, que a gente se assusta aqui no Brasil, mas lá é muito maior. Uhum. As pessoas às vezes não entendem, né? Mas o progressismo cultural, Alemanha, Irlanda... Holanda tem mais de 5. É a primeira vez que um país europeu bate 51% de ateu convicto. Uhum. Ateu de verdade, não é Forte. ateu igual aqui no Brasil. É Nutella, né? Ateu Nutella. Eu sou ateu, é porque eu não creio, né? Uhum. Não é ateu. Às vezes o cara é apenas assim, acha que Deus não está intervindo em tudo, mas até crê, né? Uhum. Mas o agnóstico... Agnóstico. Uhum. É agnóstico, né? Então, assim, primeiro veio essa questão... porque por tudo ser um processo, né, João? Uhum. Assim, um processo de Deus formar, de Deus forjar, de Deus preparar e tal. E aí veio a saída ali, veio o casamento. Conta pra gente, então, a gente sempre fala aqui da história de amor. Sim. Como que foi o contexto que você conheceu a promessa? Foi nesse contexto de volta não, né? De conversão mesmo, ou depois já Foi de depois. Foi Eu depois. conheci minha esposa em 2005. Né? Eu só não posso errar as datas, você sabe que dá problema. Você começou bem, vamos manter esse nível, né? A gente é casado há 19 anos, né? E temos a Isabela de 9 anos. Mas assim, nós nos conhecemos pelo Orkut. Orkut? Rapaz, eu não esperava. eu não tinha, né? Casa de recuperação não tem internet. Sim. Tem malemar televisão. Entendi. Só pode assistir jogo da Copa do Mundo. Mas aí, assim, a minha esposa, ela é de Floresta e tinha uma rede social lá, Jovens Evangelhos de Maringá, e tinha muita gente numa comunidade do Orkut. Olha só. E aí um amigo meu, que chama Sérgio, meu nome é Sérgio Rodrigo, um amigo meu falou assim, olha, ô Rodrigo, eu vou te colocar aqui num negócio aqui. Eu falava, tá bom, põe eu lá. Só que eu não tinha, né? Entendi. E nessa época a gente acabou ganhando um computador, tudo, e aí foi. E você tava na casa de recuperação ainda, então? Tava na casa de recuperação. Entendi. A verdade, a casa de recuperação mudou do fundo da igreja para porque ela foi ampliando, então ela mudou para a rua de trás. Entendi. Porém, continuava lá, Tava né? lá. Era a mesma, né? Os recuperados e os que passavam ali. A gente também tinha aquele negócio de... Por muitos anos eu mantive isso depois, lá na minha cidade, porque eu me casei e mudei para Floresta. Eu mantive isso, tendo um local para pessoas de rua dormir, Entendi. tomar um banho, dormir, almoçar, tal. Durante uns 2 dias a gente manteve uma casa de apoio. Entendi. Mas lá nesse lugar, aí ele me adicionou e lá nesse grupo. E aí eu comecei a falar com a Lígia, e ela era da Presbiteriana Renovada. E aí... Depois de algum tempo falando, eu convidei ela para vir estar num culto. Entendi. Na nossa igreja. Era qual igreja mesmo, pastor? Perdão. É uma igreja que hoje nem existe mais, mas era uma comunidade em Maringá. Entendi. Missão Evangélica Unidos em Cristo. Entendi. Para você ter uma referência, você entendeu? Meu pastor caminhava muito com a Valnice Milhomes. Estava agora aí no Descende. Então, muitas pessoas estão conhecendo a Valnice agora. A gente conhece a Valnice das antigas, das né? antigas. Mas era uma igreja com uma pegada bem mais comunidade, muita avivalista, muita oração, jejum. Eu falava assim, pastor, a gente nem terminou o jejum. Eu falei, tô precisando engordar, quando pastor. tem comida, aqui tá em jejum. Quando volta, né?
Nossa. Então, assim, casa de recuperação é pros fortes, cara. É pros fortes. E aí eu conheci a Lígia ali. Entendi. E foi muito rápido aí, João. Aí ela também me levou para pregar na Presbiteriana Renovada de Floresta. E o pai dela, que era pastor da Assembleia, um pastor, assim, pastor auxiliar, me levou para pregar na Assembleia, né? Que legal. E na Assembleia, daí eu coloquei uma roupa de crente, tudo bonitinho, uma gravata, né? Que na minha igreja a gente não usava, né? É mais tranquilão. E, rapaz, foi muito interessante porque a gente tinha começado um relacionamento. E o pai dela, cara, orando. O pai dela é um homem de Deus, assim, orando ali. Na hora de eu pregar, eles estavam tudo atrás de mim. Intercedendo. Eu morrendo de medo. Ele lá, orando e tal. Daí terminou tudo ali. Ele é um homem muito, muito sóbrio. Sim. Tal, terminou tudo. A hora eu cheguei na casa dele, fomos jantar. E ele falou assim: irmão, eu tive uma visão que o irmão vai ficar na família mesmo. Eita! Olha só. Eu falei, rapaz, que unção. essa eu recebo, né? Porque assim, a gente não tinha nada ainda. Assim, e Oficial, ele sabia, né, que eu era... Eu sempre digo que minha esposa era uma mulher de fé, que ela era advogada. E eu era pobre, feio, morava longe e tinha um Fusca ungido que saía derramando óleo na cidade. Um Fusca que liberava unção. Era tão do manto que é o Fusca também, né, pastor? Na verdade, eu não tinha o Fusca, só faltava o Fusca. Então, assim, foi assim, Deus que permitiu. Entendi. E depois, assim, Deus foi... Aí a gente casou, assim, casamos em 2006, né? Agora, dia 16 de setembro, você vê o medo de falar errado? Fala errado. 16 de setembro, vamos para 20 anos. Olha só. De casado e graças a Deus. Que legal, pastor. Uma história E aí, bacana. nesse contexto, vocês se casaram e ela foi congregar com vocês? Eu fui morar em Floresta. Em Floresta, entendi. Né? Ela era líder de jovens da Presbiteriana. Renovada. O meu pastor, o Abimael, estava tendo uma situação de saúde, estava cuidando em Curitiba. Entendi. Ele veio, fez o casamento. Depois ele voltou para Curitiba, ele, a família veio, fez a minha ordenação pastoral e teve que voltar para Curitiba e ele nunca mais voltou para pastorear. Olha só. Era como se eu fosse uma das missões dele ali. E a igreja chegou a ter 200 irmãos, era uma igreja estruturada. Aí ele deixou a igreja com um novo pastor e, assim, infelizmente, assim, a igreja ficou mais uns 3, 4 anos. Era muito difícil. Sabe quando você tem um líder que talvez ele não entendeu que era o momento que ele ia sair de cena, porque foi um câncer. Ah, entendi. Então ele não preparou. Não preparou o sucessor. Entendi. E aí veio uma pessoa de fora, porque dali ninguém estava habilitado, capacitado. A galera era mais assim, não eram pastores integrais. Entendi, tinha serviço circular. E aí ele teve houve essa... E era um ministério, tipo assim, cara, tipo, uma bênção na cidade, uma bênção em todos os âmbitos, assim. Né? Eu digo assim que a única coisa que o meu pastor não fez para mim foi ensinar o que era ser um cara casado, né? Entendi. Aí eu fui cheio de fé pro casamento, a minha esposa tudo organizadinha, né? Tudo pagando as contas em dia. Não é assim, amor. Você tem que orar. Tem que ter fé. Então, assim, assim, na maioria no início ali vamos dizer ali o primeiro, o segundo ano, ela sofreu bastante para poder compreender, né, a forma que eu vivia, né? Adaptação. Entendi. Aí logo, Thiago, em seguida, a gente entendeu. Quando o meu pastor saiu de cena, ele me deu uma palavra, assim, não profecia. Sim. A gente não tinha palavras proféticas, mas era muito claro. A gente tinha clareza. Ele disse: Rodrigo, eu gostaria que você fosse até o Luiz Hermínio. E eu não fui. Na época, eu fiquei alguns anos, não fui e tal. Né? Fiquei congregando por ali. Mas aí chegou um período que Deus, assim, fez eu entender que Aí de 2010 ali, 2011, eu comecei a caminhar com o pastor Luiz Hermínio. Entendi. Aí você chegou aí pra igreja dele lá no sul ou não? Não, nunca fui. Nunca foi lá, presencialmente? Direto lá. Ah, tá, entendi. Estando lá com ele, mas nunca caminhando com ele. Não, membrei. Ah, entendi. Membrei assim, é porque lá tem uma rede de pastores. Certo. Então eu, né, fiquei na rede de pastores dele. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí depois, aí durante esse tempo, aí veio essa... até o prefácio do meu livro, quem faz é ele. Que legal. Luiz Hermínio. Aí veio essa movimentação missionária que foi assim...
eu sabia da vocação de ensino. Tá. E sempre com o coração em chamas. Essa teologia que o Tiago aí implantou, né, no céu. Faz arder o coração, né? Que é uma frase que foi muito usada pelo Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones, ele é pastor ele foi pastor, né, da abadia de Westminster, na Inglaterra. Essa igreja, só para você ter uma ideia da importância dela, é ela que unge o rei. Até hoje. Martyn Lloyd-Jones que ungiu a rainha. Agora que ele não é mais pastor, mas o rei, para ser rei, tem que ir lá. Entendi. Ser ungido nessa igreja. Fica debaixo do Big Ben. Entendi. Então ele carregou muito essa frase. Teologia é luz na mente e fogo no coração. Só que é uma frase de Jonathan Edwards. A frase mesmo original. Certo. Que é aquele que tem o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Entendi. Mas esse Martyn Lloyd-Jones escreveu um livro sobre avivamento que é uma referência para todo mundo. Sim. E ele foi pastor dessa abadia aí, mas um cara assim... Não, referência, aquele Pregação e Pregadores é dele, né? Pregador. Pregação e Pregadores. Pregação e Pregadores. Isso mesmo, né? Referência. Referência aí para quem quer pregar ou, né, sobre sermão também, né? Isso. Sensacional. Inclusive a gente teve, agora eu não vou lembrar quem que é o autor da obra, no episódio com o Igor Miguel, que ele mostrou um quadro de alguém com essa questão da mente iluminada e coração aqui. Eu até falei que foi um tema da nossa juventude aqui. Agora eu não vou lembrar. Mas é uma obra... Não é Rembrandt? Será que é Rembrandt? Pode ser. Depois a produção vai pesquisar. Mas foi até o tema aqui da nossa juventude, quando o pastor Jodson chegou do Rio de Janeiro, né? Ele foi nosso pastor por muito tempo. Que era justamente esse tema. Mente iluminada e coração aquecido, né? Que nunca pode dissociar uma coisa da outra, né? Não tem como trabalhar. Se acontecer, é um problema, né? Dá um problema, né? Vem os riscos daí, né? Se for só... a parte de dons sem fundamento, tá tudo errado, né? Gera muita heresia, gera muita coisa dissociada das escrituras, né? Porque o ministério profético, ele só existe se ele for baseado nas escrituras. Sim. Né? Quando a gente fala que a Bíblia e a pregação é a maior profecia, isso ainda não é bem entendido. Quando você vê, por exemplo, o ministério de João Batista, que foi um profeta. Sim. Ele só fala de escrituras. Do que ele lia de Jeremias, de Isaías e tal. Quando ele profetiza sobre o Cristo, ele profetiza escrituras. Sim. Né? Qualquer outro ministério... então, assim, as escrituras... O profeta, ele precisa ser um homem que ele encarnou as escrituras, que ele conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque senão... E também o fundamento essencial do ministério profético não é uma revelação pessoal. Perfeito. Mas é para trazer de volta e para liberar com poder e com graça as escrituras. Se você carrega mesmo uma mensagem profética, quando você lê um versículo... aquilo aquece o coração de alguém. Sim. Então não pode dissociar isso. E também não dá só para ser letra. Sim. Aí Jesus também advertiu que a letra, só a letra mata. Né? Então, assim, as duas coisas precisam, né? Os fundamentos. Né? Hoje, às vezes, você encontra pessoas que, quando você vai conversar com elas sobre cristologia, uma coisa básica, a pessoa, ela é completamente... Não sabe, cara. E tá lá, às vezes ele é pastor, às vezes ele não entende. Eclesiologia, né, sobre igrejas, ele não entende, né? Coisas básicas do cristianismo. Então essas duas coisas... Tem que caminhar junto, né, pastor? Tem que caminhar junto. Não, perfeito. Pastor, antes da gente falar sobre o livro, que basicamente é o que a gente falou agora, né, a história dos avivamentos, você comentou que você não era integral na igreja. Então, tem algum momento da sua vida aí que você... queria ser alguma outra coisa, tipo, eu queria ser um astronauta, alguma coisa assim. E você depois foi pro caminho da... Tirando futebol, né? Que você queria ser jogador de futebol. Eu fui jogador e isso me consumiu, né? Era a minha vida mesmo. Depois disso eu trabalhei, né? Por exemplo, trabalhei numa empresa chamada Arildo Veículos, empresa de carro. Entendi. Trabalhei como editor de uma revista. Depois, hoje, eu não estou integralmente no ministério porque eu tenho uma demanda de um cuidado com as coisas familiares que vem da minha mãe e do meu pai, certo, que eu perdi o ano passado. Então, eu preciso
estar, né, nos negócios deles. Entendi. Né? Mas assim, eu nunca tive, assim, eu sempre, a minha conversão, ela foi muito pancada. Não tinha como eu desejar ser outra coisa. Entendi. Né? E assim, tudo aconteceu naturalmente. Então, meu coração sempre queimou pelo ministério, por viver o reino de Deus, né? Entendi. Por viver, assim, integralmente o reino de Deus. Entendi. E só falando sobre missões especificamente, pastor, teve algum fato, assim, igual a gente vê muito testemunho de aqui, tipo, me despertou no coração missão quando veio alguém na minha igreja e mostrou tal país, e eu percebi na sua fala que o seu foco muito é em relação à Europa, né? Que é onde a gente recebeu ali. Teve algum momento, assim, chave na sua história? Como que foi? Especificamente, não. Não teve? Não, João. É assim, ó. O que teve foi assim, um batismo de realidade, de pensar assim, cara, por que nós temos a Bíblia à disposição? E a gente, por exemplo, quando você estuda um pouquinho a história da Bíblia, né, que você vai ver nas traduções, desde a Septuaginta, Vulgata Latina, até chegar até nós, até chegar a gente. Então você pega ali em 1400 para 1500 a tradução inglesa de Wycliffe. O Wycliffe, quando traduziu a Bíblia, ele gastou a vida dele para o povo dele ler as Escrituras. Então vamos lá. Por ele estar fazendo isso, ele recebeu uma condenação como herege. E quando ele é condenado, antes de ser levado para ser julgado né, e morto, Inquisição ali, né, não sei muito bem, né, o período dele, não seria bem a Inquisição, seria mesmo assim só condenado como herege, igual John Rose, e morto, né? Antes de acontecer isso, ele morre de morte natural, certo? John Wycliffe, né? Só que o julgamento dele continua. Ele é enterrado pelos seguidores dele. O julgamento dele continua. Pós-morto. John Wycliffe, depois de enterrado, cara, a igreja romana executa o julgamento dele. Qual é? Ele precisava ser queimado. Eles desenterram ele, rapaz, lá na Inglaterra. Eles queimam ele e tacam os restos mortais num rio, ali em Cambridge. Cara, quando eu vejo essas pessoas renunciando nesse nível, e hoje, esses homens né, de Wycliffe, depois Lutero, todos eles foram traduzindo para os seus idiomas, até chegar em João Ferreira de Almeida, que teve contato com os reformadores. E hoje, o valor que a gente dá para as Escrituras é pequeno, geralmente porque tem em todo lugar. E ao mesmo tempo, João, nós não somos colonizadores. Nosso país, o Brasil, tem uma síndrome, um medo de colonizar, de ir, de fazer discípulos, de treinar pessoas. Então, e a Europa está clamando. A Europa está clamando. Você vai lá, cara, você entra em lugares lá para tomar café e de repente você olha, o pastor fala, pastor, você percebeu que era aqui, né? Não. Isso aqui é uma igreja metodista de 300 anos. Nossa. Você está fazendo um culto, João, lá você está ministrando na frente, aconteceu de eu estar ministrando numa igreja brasileira e eu precisar sair para ir ao banheiro, e quando eu estava indo para o fundo, eu chegava a ver 3 salas, dessas 3 salas, 2 alugadas para hindu dentro da igreja cristã. Uma metodista de John Wesley, alugada para hindu e para macumba, para um ritual de macumba. Candomblé, umbanda. E eu me sentindo mal dentro da igreja. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que tá errado. Entendi. O que é isso? Só que eu não sabia o que era. Então eu senti uma inquietação e falei, cara, vou ao banheiro. Quando eu tava passando, você viu? Que eu vi aqueles rituais dentro da igreja, cara. Então isso tudo, assim, eu já sabia um pouco, mas eu não sabia que era... Desse jeito. Assim, a islamização, né? Aquela loucura toda, cara, na terra dos grandes... E, ao mesmo tempo, quando você vai na casa de John Wesley, né, nós geralmente temos uma expedição anual para lá, levamos bastante pessoas. Eu, sempre que vou, tô lá, você vai passar um tempo de oração lá na capela dele, vai passar um tempo no museu dele. Imediatamente que você entra dentro do local, se você entender, se você tiver em espírito,
a unção está lá, hein? Que aquele homem carregou o local que ele morreu ali, a casa dele, onde Billy Graham orou. Entendi. Cara, você começa a orar. Às vezes você passa 4 horas orando assim que você fala, rapaz, eu queria ter um lugar desse para orar todo dia, porque existe algo ainda, existe algo ali ainda. É como se fosse assim, você sopra um pouco os poços, o fogo, né? Entendi. Não dele, claro, mas aquilo que aqueles homens carregaram. John Wesley, John Fletcher, o outro avivalista que foi para os Estados Unidos. Então, João, essa sempre foi a questão assim no meu espírito. Nós precisamos ser uma resposta. Vamos supor que hoje vocês aqui do MJCast, vocês tenham aí na juventude 200 jovens. Como é que eles podem ascender? Se for celebrado, se for falado. Sem ser falado, por exemplo, será que desses jovens, quantos deles sabem que 330 cidades da Espanha não tem nenhuma igreja evangélica? Você consegue imaginar? Enquanto a gente ouve o evangelho, tem a frase do David, eu não sei se é do David Fisher ou do Oswald Smith, mas enquanto alguns ouvem sobre a segunda vinda de Cristo toda semana, tem pessoas que nunca ouviram sobre a primeira. Nossa, é forte, né? E triste, né? Triste, muito triste. Muito triste. E aí a pergunta é, qual é a nossa resposta? Porque assim, por muito tempo, missões ficou focada na África, por causa do sofrimento. Sim. Mas os ricos também sem Jesus. Tanto que os ricos, entre os mais ricos, é um povo não alcançado hoje em dia. É um povo não alcançado. No Brasil também. Brasil também. No Brasil temos diversos não alcançados. Né? E aí, assim, é um tema para uma outra oportunidade. Sim, claro. Fazer as pessoas entenderem o que é povo alcançado e não alcançado. Porque as pessoas pensam que os não alcançados são quem não aceitou Jesus. E não é. É onde o evangelho não está. Não está. Então, por exemplo, você pega uma cidade da Espanha que tem 200 anos que não tem nenhuma igreja protestante. Tem Não gente tem que evangelho. nunca teve acesso. Muita gente nunca teve acesso. Entendi. E aqui a gente tem muito acesso. Muito acesso, é verdade. Eu acho que a produção achou, né, Fiuza? A imagem que eu tava falando, coloca aí na tela, que eu acho que retrata bem legal. Se você tá só no áudio, vem pro YouTube depois ver, ó. De quem que é, Fiuzeira? Você viu? Felipe Champanhe? Pode ser Santo... Santo Agostinho. Perfeito. Santo Agostinho, É a ilustração dele, né? Ok. Então ali ele tá com o coração aquecido e a mente sendo iluminada. linda. E o Igor Miguel até falou, deu um zoom na questão que ele tá pisando em cima dos pelagianos, olhando, da teologia pelagiana. Então, isso aqui ilustra muito bem, né? Através das artes, o que a gente tava conversando aqui. Muito legal mesmo. Show. A produção tá demais, né, pastor? Não, tá trabalhando produção, muito, né? Na verdade, a gente sempre fala que... É a melhor produção que nós temos aqui. Com certeza, a gente até fala aqui, ó. A gente até fala, quem senta na mesa aqui não trabalha de verdade. A gente só conversa, né? Não. Quem tá trabalhando é a galera que tá ali atrás. Né? Que Então, é isso? você A vê. melhor produção que nós tá tendo. E, pastor, tanto que a saudação desse episódio era seus teólogos historiadores. Então vamos entrar então nesse livro que você trouxe pra gente, a história dos avivamentos. Inclusive, conversa também para quem não teve a oportunidade de participar da Semana de Integração do Cetro, que foi o seu tema, Os Avivamentos na História. Fala um pouquinho sobre esse tema e pode entrar também no seu livro. O foco hoje, João, é específico, assim... O livro tá até difícil de falar, porque o livro está esgotado. Olha só. Então quem quer comprar não tem mais... Estamos perto da 10ª edição. Olha já só. E graças a Deus ele esgota rápido. Esse aqui esgota rápido. Como eu disse, os outros não vai nem... nem com o coração do pastor Nem Natan, coração. do bispo Natan. Nem do bispo Natan. Mas assim, João, o propósito maior é a gente assim, levar ao Instituto Cetro e a outros lugares o entendimento de que todos esses homens de Deus, John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, eles tinham uma teologia bem consolidada. Eles eram mestres das escrituras. Eles passavam horas, né? Por exemplo, Spurgeon, considerado príncipe dos pregadores. Mas a ministração de Spurgeon era queimando. Sim. Né? John Wesley, que passava horas e horas escrevendo e meditando tal. E as pessoas falam, qual é o segredo? Por que vem 10 mil pessoas na neve para ouvir você?
Aí a resposta dele é porque eu acendo uma fogueira no altar e o povo vem para me ver pegando fogo. Né? D.L. Moody, que caminhou junto com Spurgeon, que depois assumiu a igreja de Spurgeon, né? Ele disse assim que todo sermão, ou você coloca fogo no sermão, ou você deve jogar o seu sermão no fogo. Forte. Porque senão não serve para... Né? Então, homens que historicamente, né? A gente vai assim discorrer hoje, lá desde... assim, a gente vai pegar a Reforma Protestante, porque não tem como dar uma aula. Né? Vai pegar a Reforma Protestante e falar, por exemplo, John Knox, né? Knox, mas o correto é Knox, John Knox, porque tem um K, mas um... Tem um K mudo ali. Que é aquele que a rainha da Escócia disse, eu tenho mais medo de John Knox de joelhos do que de todo o exército que se levanta contra mim, porque quando ele orava era terrivelmente um homem extremamente estudioso, né, que estudou com Calvino, no caso, né? Mesmo que a pessoa não concorde com a teologia calvinista, ela é respeitadíssima. Com certeza. Né? John Knox, que estudou com Calvino, foi dito dele, quando ele abre a boca para pregar, parece que são mais de 600 trompetes. E isso ocasiona um rumor dentro de você que é impossível você não responder. Um cara extremamente habilitado nas escrituras, na teologia da época tal, mas que a ênfase maior acabava ficando no que eles carregavam. Entendi. Né? Whitefield, extremamente estudioso, um homem que passava tantas horas orando que eles falavam que quando ele orava... aquecia tanto o ambiente nos locais em alguns lugares onde ele orava, que a neve desaparecia. Era literal, então. Mesmo. Literal. Aí o fogo aquecia e o rosto dele brilhava. Então, sempre foi... Né? Mark Lloyd Jones, né? Sempre... E hoje, quem a gente tem como um discípulo muito próximo, assim, um cara que não chegou a conhecer nenhum deles, mas é um cara que tenta trazer essa mensagem. Sempre foi uma mistura do Deus primeiro precisa formar um homem. Deus primeiro precisa formar o mensageiro. E o mensageiro, ele é formado na sarça de fogo. E depois... Quando a mensagem é entregue, ela sai com autoridade. Sim, perfeito. Só a mensagem, sem o mensageiro por trás. Quando existe um mensageiro que carrega a autoridade, por isso que as escrituras dizem que Jesus era diferente dos fariseus. Ele falava como quem tem autoridade. E o caminho de Emaús revela isso. Revela isso, o coração ardia, né? Ardia ali. Então, assim, hoje nós vamos assim discorrer do século XIV até ali no início do século XX, quando houve os primeiros avivamentos, né? Inclusive a Assembleia de Deus originária ali do Daniel Berguna Vinho e tal, que assim, hoje a gente sabe que eles nem chegaram a estar em Azusa. Eles receberam uma impartição de unção, uma oração de alguns irmãos que receberam fogo em Azusa. Né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas ficou o quê? Só a Assembleia de Deus? Só para você ter uma ideia, a Azusa, João, originou 1000 missões. 1000 missões. Na Suécia é muito forte até hoje. Olha só. A Azusa originou pelo menos 1000 missões que, né, a maior de todas, pentecostal, Assembleia de Deus. Mas não foi só a Assembleia de Deus. Então, os homens que passavam por ali, eles recebiam algo tão poderoso, tão grande, que não havia outra coisa. Eles se rendiam, era você entrar como Isaías. Eles recebiam ali aquele impacto da glória de Deus. E aí a pergunta deles é, Senhor, eles ouviram o Senhor falando, a quem enviarei? Envia-me a mim, eu estou aqui. Né? Então, assim, a ideia da aula é sobre isso. E no seu livro mesmo que... O livro, eu cito 12 dos maiores avivamentos, né? A partir dos moravianos. Certo. O primeiro avivamento, que foi uma vigília que durou 100 anos de oração.
De pais para filhos, eles não deixaram de orar durante 100 anos. Mas por trás disso tem toda uma história. Aí depois dos moravianos, aí eu começo a falar do avivamento wesleyano, do grande despertamento americano, de Charles Finney, até chegar a Rua Azusa, Pensacola, entre outros. Então, nesse primeiro livro são 12 avivamentos. E não tem mais para vender, você comentou. Não, esse não tem. Nem vai disponibilizar um... Vai disponibilizar até esse. Quando der para imprimir. Entendi. Então a gente vai deixar um contato aqui depois, na descrição, para o pessoal entrar em contato com você para pedir esse livro. Nesse momento, assim, eu tenho 3 livros que eu trouxe ali pro curso essa noite. Pode falar, pastor, vem divulgar. Não, 3. 3 exemplares. 3 exemplares. Entendi. E eu fiz um apanhado. Vai ficar aqui na MJCast, né? Só para dar aquela cantada. Então, aí foi o que eu consegui. Entendi. Né? Mas aí agora depois... Graças a Deus, né? Graças a Deus. É um livro que, assim, ele é procurado o tempo todo. O tempo todo. Então... Que legal. E o Thiago comentou com a gente que hoje você também tem esse ministério, como você comentou, de missões, mas também de levar, né? Não sei se dá para chamar de excursão, mas talvez pessoas... A gente chama de expedição e treinamento missionário. Legal. Porque o pastor Natan teve com a gente, né? Tá aqui. Né? A gente faz uma expedição em locais históricos. Então, a gente passa em locais como a igreja de Lutero, onde ele colou as 95 teses. A gente vai até Auschwitz, onde houve o Holocausto, que é um impacto, assim, é um negócio que, né? O local onde John Hus foi morto ali, né? Dessa vez a gente vai passar em Roma, no Coliseu. E a gente vai nos locais de avivamento. A gente vai na casa, no avivamento do país de Gales, lá exatamente na igreja, onde Evan Roberts, ali 100 mil jovens se converteram ali em um ano. Vamos na casa de John Wesley, vamos no orfanato de George Miller, que é tudo perto. Tudo perto ali. Ali, né? Europa, né? Tudo mais perto, né? Tudo próximo. Então, João, a gente faz essa expedição com o propósito de despertar, com o propósito de pastores mesmo, pisar e falar, cara do céu, para despertar para missões, né? E para despertar para a Europa também. Graças a Deus, hoje a gente tem... Nós estabelecemos uma igreja em Londres. Que legal. Está lá com o Gilberto e com a Maria. Foi através de mim que surgiu lá, né? Do Espírito Santo, né? Mas eu fiz parte, assim, em tudo, até desde o início, né? Tem alguns outros irmãos que saíram daqui do Brasil. Tem um casal de Londrina aqui, ao lado de Londrina, que é... Cambé? Arapongas e Cambé. Um é de Arapongas e outro de Cambé. Entendi. Se casaram e ficaram... vários anos aqui. Hoje ele largou a polícia e ela largou o concurso dela. Eles foram servir na fronteira da Alemanha com a Holanda. E estão extremamente felizes. Olha só. Porque aqui eles falam, pastor, todas as igrejas tem muita gente para servir. A gente vai e tal, mas tem muita gente servindo. Aí lá eles estão tendo uma experiência. Entendi. Né? O que é não ter ninguém para servir. Ele fala que, pastor, aqui eu sou músico, diácono, pregador. Bate escanteio e corre para cabeceira, para falar na sua língua. Exatamente. Então, assim, a necessidade é muito grande. E, por exemplo, pastor, esse aí você organiza anualmente, essas viagens? Anualmente. Esse ano nós vamos ter a expedição em novembro. De outubro, final de outubro a gente sai para novembro. São 12 dias. É uma expedição que nem a minha passagem é paga, eu mesmo que pago. Entendi. Cada um paga o seu. Então fica na Europa ali mais ou menos 12 dias com tudo pago, tudo certinho, por um valor que... Aí só que algumas pessoas às vezes mais chique querem ir, eu falo, cara, essa expedição é mais rústico, ela mais raiz. Simples, é de mochileiro, né, que a gente chama. Entendi. Mas a gente fica em hotel, come, o Natan tá aí, ó, come, é bom, né? A gente come. Café da manhã, almoço, né? Tá vivo, Café da manhã, almoço, jantar, tudo assim, absolutamente normal. A única diferença é que assim, nós não temos nenhum peso, por exemplo, os irmãos não têm que pagar para outros irem para ensinar. Então, você já está lá, é o guia, né? Eu pago a minha para poder ir e fazer toda essa... E quem quer participar, pastor, como que faz? Tem um link? Tem no meu Instagram. No seu Instagram? Fala o arroba aí, depois eu deixar na descrição, tá bom, mas qual que é o arroba? Arroba Rodrigo Leite, OF. Que isso, oficial. Que Deus, isso, cara. Acho que você veio de Cuiabá aqui para brincar, né? Que negócio... Cuiabá, não. Não, tô brincando. É que tem um meme, você nunca viu esse meme? Depois eu vou mostrar para você. Eu gosto muito
muito de Cuiabá, mas... Tem um meme do pastor que fala assim, você acha que eu vim de Cuiabá aqui para brincar? Aí depois ele lança uma rajada de glória. Entende? Então assim, Rodrigo Leite, OFC. Rodrigo Leite, OF só. OF. OF. E aí a gente tem lá esse ano a gente abriu 14 vagas, tem mais ou menos 7. Aí tem uns irmãos aí que tá assim... Metade vai e a outra metade a esposa não deixa, que quer cortar no meio, entendi, né? Então, entendi. assim... Tá na luta ainda. Tá na luta, né? Tá querendo ir, mas é uma experiência fantástica. Né? Tanto de comunhão, como de devoção. Nós temos, assim, a parte devocional, nós temos a parte missionária. Né? É uma experiência de um batismo missionário junto com a história dos avivamentos, junto com a história da igreja. Entendi. Tudo junto. Então é uma experiência fantástica mesmo, né? E pastor, você que está nesse contexto aí de Europa, né? Porque a gente não lembra se a gente teve aqui no MJCast alguém que estava em missão na Europa especificamente. Já passou aqui o Paulo Feneman, que é uma referência junto à MIAF na missão na África, né? E tudo mais. Mas quais são assim os desafios que a gente mais encontra no contexto europeu? Porque eu não sei se a gente pode considerar... Claro, tem algumas que são consideradas já de perseguição cristã, mas eu acredito que alguns não, né? Mas talvez tenha uma perseguição velada. Quais são os maiores desafios nesse contexto europeu? João, hoje eu entendo que o maior desafio é a igreja brasileira compreender que precisa de um treinamento diferente. São muitos missionários desabilitados. Entendi. E que muitas vezes vão para cuidar apenas de cristãos brasileiros. Sim. Eles não vão para a terra evangelizar os nativos. Então o cara tá na Alemanha e às vezes nem sabe falar alemão. Então, idioma, né? Você vai para Inglaterra... Inglês básico. Inglês, vai para Espanha, seu espanhol tem que estar bom, né? Você se adaptar à cultura. Por exemplo, eu estava falando para o pastor Tiago, a Europa, quase toda, você tem só uma refeição por dia. Na Europa não tem almoço, janta. Café, almoço, janta, café da tarde. Lá tem muito café, né? Você toma muito café. Agora, do resto, é uma refeição por dia. Na maioria das vezes não existe o arroz e o feijão. Você tem que... Se você estiver morando lá, você vai fazer. Mas, assim, essa parte de alimentação muito sofre, principalmente no início. Entendi. Então, a parte cultural... Você entrar na cultura, você não se corromper com o euro e a libra. Porque o euro e a libra pode te chamar para o trabalho. Entendi. Da mesma forma que Faraó, quando viu o povo de Deus crescendo, o que ele fez? Deu mais trabalho. Entendi. Então lá na Europa você pode chegar e começar a conseguir trabalho. Então assim, eu tenho uma referência que é um pastor da Irlanda. Certo. Que ele começou a compreender o propósito com a cidade, uma cidade de 7 mil habitantes. A igreja devia ter ali uns 15, 20 irmãos. E ele começou a, praticamente todos os dias a sair com a bandeira da Irlanda, passar em várias ruas e ficar no centro clamando pelos irlandeses. Começaram a fazer os cultos todo na língua materna, na língua da terra, né, que é o inglês. Né? Lá também tem o Irish, mas o inglês. O inglês é predominante. Começaram a se aproximar dos irlandeses de uma forma diferente. E hoje eles estão colhendo frutos. Eles têm irlandeses que viram um amor que eles... Hoje, para você ter uma ideia, pessoas que não são cristãs da cidade chegam até ele e falam, olha... A sua igreja, vocês não vão sair da cidade não, né? Porque vocês estão crescendo muito, eles têm medo da igreja sair. Fala, não, a gente vai ficar. Entendi. Fala, porque vocês... Eles saem na revista da cidade, que não tem nada a ver com o que eles estão vivendo lá. E a igreja talvez esteja com mais de 100 irmãos que para a Europa. Já é uma coisa gigantesca. Nossa, para uma cidade com 6, 7 mil habitantes, Ixi. É uma coisa... Então, uma mega igreja quase. Ele tem lá africano, ele tem lá indiano, ele tem lá irlandeses, mas ele compreendeu, né? E hoje, assim, assim, o coração dele está na terra. Então, o maior desafio, Tiago, eu estava falando, o João estava falando com o Tiago sobre isso, é você entender que a primeira oferta é missionária. E a oferta missionária não é dinheiro. Porque dinheiro é mais fácil. A oferta missionária é você. A seara é grande, né? A seara é grande. Então assim, quando você se oferta para perder, para passar, assim, passar dificuldades, aceitar os processos, tal. Depois que você semear um tempo, a terra responde, né?
Eu vejo na Espanha igrejas que são também, que hoje têm colhido fruto com espanhóis, mas assim, é um processo. Agora você pode ir para lá também, por exemplo, eu conheço uma igreja que foi para Dublin e eles falaram, nós não queremos irlandeses aqui. Só nativo. Só, quer dizer, só uma igreja estrangeiro. conhecida, eu não posso nem citar o nome. Sim. Só queremos Só os brasileiros. os brasileiros. É uma Brasil lá, né? Quase uma embaixada. É uma embaixada. Entendi. Não é errado. Sim. Glória a Deus, cuidar Tem que acolher um povo lá, né? Vai acolher todo, mas assim, você precisa trabalhar, por exemplo, a igreja aqui de Maringá, Missionária Central, foram ingleses que vieram, plantaram, americanos vieram, plantaram, formaram lá 20, 25 discípulos, tal, formaram pastores. Hoje eles foram embora. Faz mais de 100 anos isso. Aqui em Londrina, provavelmente, igrejas que a Cristianismo Decidida, acho que foi plantada por alemães aqui. Conhece a Cristianismo Decidida? Sim, então foi plantada por alemães. Então, esse pessoal entendeu o que é vir na terra, plantar e morrer ou ir embora. Mas a semente foi... A semente ficou. Né? Então, com o povo da terra. Então, nós recebemos deles. E a nossa resposta é... Agora, assim, desafios, Tiago, são diversos. Né? Todo missionário, ele vive um desafio diário, né? Para poder se alimentar. Às vezes, para poder... Por exemplo, eu tenho a minha filha. Todas as vezes que eu falo sobre mudança... A minha esposa tem muita dificuldade por causa da minha filha. E a minha filha quer mais do que ela. Ah, ela quer. Ela é ousada. Você já viveu no contexto de missão, pastor? Não. Morando? Não, mas a gente já ficou assim por meses, né? Entendi. 40 e tantos dias, tal, ali vivendo, contexto de missão. Sim. Em lugares difíceis, em lugares que faltava recurso, faltava, assim, a gente dependia, por exemplo, de sair de um dia de um lugar, dependia de Deus para saber onde a gente ia dormir no outro. Entendi. Eu, né? Com elas eu nunca fiz isso. Entendi. Com elas eu nunca fiz. Isentou a família, pelo menos. Mas assim, a graça de Deus, ela sempre superabundou. Sim. Né, João? Sempre... E esse contexto seu foi na Europa também, Na Europa. Entendi. Na Europa, Entendi. Nós temos aqui no Nordeste uma missão que eu sou um cofundador também. Que legal. Mas, assim, a minha movimentação... É mais na Europa. Eu tenho um amigo no meu trabalho que ele é até da Presbiteriana Independente de Biporã, inclusive, e ele tem bastante contato com o pessoal, com missionário, né? Em vários lugares. Ele comentou comigo até, você pode compartilhar isso também, pastor, que na Europa uma das estratégias que está dando muito fruto é a questão, por exemplo, você vai lá, abre, por exemplo, uma cafeteria... Sendo um cristão, né, talvez. E aí você usa do estabelecimento como forma de evangelismo. Isso é verdade? É verdade? É verdade. Tem até um nome para isso, agora me fugiu aqui, mas assim, muitos brasileiros, né, utilizam isso. O pessoal gosta demais da coxinha do brasileiro, gosta demais do lanche do brasileiro. Olha só. Então eles utilizam isso. Por exemplo, a gente tem lá um amigo, Renan, que os atletas do Real Madrid todos compram um lanche dele. Olha só. Né? E aí vai lá o Vinícius, vai lá o Éder Militão, vai lá o Casemiro, né? O Casemiro mudou. Rodrigo, agora? Rodrigo. Então eles vão lá e tal, e é uma forma, né? E já deu frutos. A igreja ganhou o jogador o Samuel Lino. Tá no Flamengo agora. Tá no Flamengo, esse é um bom amigo meu que eu tenho hoje. Que legal, vai fazer a ponte pra ele vir aqui, já tá cantando. Eu estive na casa dele agora há pouco legal. tempo, vou voltar lá agora na casa dele de novo. E foi lá, todas as vezes que eu ia na Espanha, cara, ele fazia questão de a gente sair para jantar. Que legal, eu não sabia que ele era assim, ele tá em processo. Tá em processo. Entendi. Mas o legal é que ele se batizou, que ele aceitou a fé, tal, né? Ele daí saindo de lá da Europa e vindo pro Flamengo, não houve aquele processo de discipulado. Mas aceitou a fé, tal. Pedro, pode fazer a ponte. Ô, Pedro, ajuda nós aí, né? O Pedro acho que tá falhando. Pô, a gente teve aqui aqui no MJCast, veio ministrar na nossa igreja o Pedro Vux, que é da Batista Atitude, que é a igreja deles todos. Que é a igreja do Pedro, toda a galera lá. Então, Pedro Vux. Josué Valandro. Faz a ponte aí, essa Molina, ó, traz pra perto aí. E um menino, assim, cara, de ouro, um menino simpático, um menino, nada disso mudou o coração dele. Que legal. Ele podia chegar aqui e nem querer mais saber de ninguém, né? Sim. Mas a atitude dele com a gente Eu vi que na Inglaterra... Terminou a Libertadores, eu falei com ele,
10 minutos depois. Olha só. Então, assim, humilde. é uma pessoa simples demais, né? A semente tá lá, né, pastor? Tá lá. Eu vi que na Inglaterra também, eu não tenho certeza se foi a igreja do pastor Jackson especificamente, mas até o Alisson, goleiro da seleção, hoje ele até tá fazendo teologia. O Alisson faz teologia com o Ângelo Basso. Com o Ângelo Basso, né? Então, mas eu vi fotos dele com o Firmino. Firmino também tem um... Ministério até, tem um ministério, então, eu vi que... O Gabriel Jesus aceitou a Cristo e está numa igreja de amigos nossos, da Assembleia de Deus, de amigos. Que legal. Que diversas vezes eu preguei lá. Dessa vez eu não sei se vocês vão chamar, porque o Estevão está numa outra igreja lá em Londres, né? Baterista. O pessoal tem entendido assim que sem Cristo não tem como, né, João, caminhar. Então, né? E esse amigo meu que comentou sobre essa questão até falou, pô, João, eu não vou lembrar onde que era o país, que era uma agência missionária que estava precisando de um cara para ser treinador, eu acho. Sim. Que daí eu ia ter a profissão de treinador, mas hoje tem muito isso. É um missionário, né? Então, assim, é uma estratégia, né? O nome que se usa é empreendedorismo missional. Ah, entendi. Então, assim, a gente tem falado muito que Deus está levantando uma geração de empreendedores que compreendem missões e eles vão gastar os recursos para isso. Mas missões não de verdade, só, né? Não na igreja local, né? Só investir, mas você precisa lançar sementes para fora, né? Entendi. Hoje o dinheiro da igreja, João, aproximadamente de 1 a 2% vai para missões transculturais. Isso é grave. É verdade. Né? Não deveria ser assim. Mas é um chamado, né? Pessoal que tá assistindo, às vezes, tipo assim, a pessoa tá num processo, pô, eu tô prosperando tanto no meu trabalho, E como que Deus vai usar isso? E o cara, às vezes, tem uma chamada missionária, tem uma oportunidade agora, uma nova estratégia aí, vamos dizer assim. Tudo que Deus nos dá, João, há um propósito, né? Com certeza. É um propósito de não parar em você, de você abençoar, seja uma empresa de carros, uma empresa de roupa, mas de que aquele lugar se torne o seu local de missões, né? Perfeito. Pastor, a gente tem 2 perguntas oficiais aqui no MJCast. Eu não sei se a gente não tratou sobre algum assunto que você queria comentar, de repente. Mas, assim, eu queria que você contasse pra gente uma ou mais, assim, das experiências mais engraçadas que você já viveu aí na sua vida cristã. De repente, na casa de recuperação deve ter alguma coisa, viagens aí na Europa e tudo mais. Conta pra nós. Ah, cara, muita experiência boa, Pode contar pra nós. Muita experiência engraçada. Poxa, pode ser sua ou dos outros também. Eu acho que uma experiência assim que ela é engraçada e ao mesmo tempo edificante, assim, foi uma experiência que eu tive num retiro em Gales. Em Gales. Uma igreja de Manchester é muito perto do país de Gales. Sim. Uma igreja de Manchester me convidou para ser um palestrante em Gales, né? E quando eu cheguei lá para ser um dos palestrantes, o local é muito bonito e foram sendo divididos os quartos. Aí o pastor me colocou num quarto junto com um rapaz muçulmano. E eu era muito mais leigo, faz uns 6, 7 anos. E aquele rapaz, assim, ele era angolano. Entendi. Angolano moçambiqueno, de Moçambique. Entendi. Ele era casado com 4 ou 5 mulheres. E ele foi sozinho lá nesse retiro por conta própria. E assim, cara, eu assustei demais com aquele menino. Escandalizou. Não por causa das mulheres. Eu assustei demais porque, tipo assim, cara, eu ficava pensando assim, o que eu tô fazendo no quarto com esse muçulmano? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito do pastor me colocar junto com ele? Será que o pastor tá me testando? Ou é Deus, ou é... E assim, cara, esse cara, por incrível que pareça, ele tinha uma bolsa. E aquela bolsa dele... Toda vez que eu cheguei, ele tinha mochila e tal, e ele tinha uma bolsa secreta. Bolsa. Entendi. Entendi agora. E aí, assim, eu não dormia, cara. Eu ficava agora eu peguei! Entendi. Captei a vossa mensagem. Esse cara vai explodir esse quarto. Porque esse cara não veio aqui à toa. Entendi. Tipo assim, ele não queria saber das ministrações. Ele não queria saber de nada. O cara com 4 mulheres. Ou queria uma quinta mulher. Ele é um mártir. Entendi. Ele é um mártir, tá aqui pra... Não, assim, eu tinha, assim, uma ideia, assim, bem mais difícil. E assim, por que é edificante? Porque eu sofri com esse cara. Entendi. Sofri demais, cara. Tipo assim, tudo que... Tem umas partes que a gente não pode falar, né? Mas o muçulmano não toma banho, cara. Não toma? Não toma banho. Então, o odor ali era complicado. Entendi.
Entendi. E a bolsa, né? A bolsa. E a bolsa, ele colocava a bolsa num lugar estratégico ali, que eu falava, bom, o jeito que ela tá aqui, ela pega o pastor, mata todo mundo, porque ele colocou bem no lugar dos líderes, o pastor colocou ele. Entendi. Mas por quê? Por estar inseguro com os demais. Entendi. Então ele quis proteger os A demais. bolsa, entendi. Não, o pastor quis proteger os todo demais mundo da bolsa e dele. nós ficamos. Entendi. Não, quis proteger dele mesmo. Sim, entendi. E aí, numa das últimas ministrações, um domingo de manhã, mas eu não sei o que houve. Eu estava ministrando e ele estava do mesmo jeito que ele estava nas outras ministrações. Nem aí, nada. E o pastor me traduzindo. Aham. Né? Eu não falo inglês fluente, quer dizer, eu falo um péssimo inglês. E o pastor me traduzindo. Cara, de repente ele foi... O que Deus faz com essas conversões que a gente ouve de sonho. Aham. De repente veio uma graça e uma glória de Deus. Esse cara se dobrou no chão, chorando. Chorando. Aí pegaram ele, 2 pessoas pegou ele, levantou ele e levou ele na frente. Ele aceitou Jesus assim, ele não aceitou, ele gritava por Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Ele estava tendo visão, ele estava tendo uma revelação do próprio Cristo. Entendi. E não era sobre a minha pregação, não. Eu estava pregando sobre aquilo. Só que não, eu sei que era uma experiência dele. Que eles têm de sonho e se converte. Entendi. E aí, naquele momento, ele houve uma conversão tão radical que ele, tipo assim, todo mundo foi cheio do Espírito Santo. O auditório com 140, 150 irmãos foi cheio do Espírito Santo. E começou a orar, e a Assembleia, né? Aham. Lá é a Assembleia de Deus. Pastor Ezequias, agora eu esqueci, veio de Belém lá. Que tem a Assembleia de Deus de Belém. Não, a missão é a de Belém, né? Tem uma de Belém que é a mãe, que eles falam igreja mãe. Belenzinho? De lá, é. Entendi. E aí, São Paulo. cara, foi um negócio muito forte. Entendi. Mas muito forte. Porque, tipo assim, eu passei 3 dias Com medo, cara. cara. E você descobriu o que tinha na bolsa ou não? Não, ele não... Cara, ele foi embora com a bolsa. Eu não sei se ele explodiu tudo Se ele ali. Mas desistiu. se ele ia, Deus mas cuidou. eu acho que não era. Eu acho que era um medo daquele... Se fosse hoje, provavelmente eu perguntaria pra ele. tem lá Ele ia dentro? falar, o que tem, Mohamed? Mas foi uma experiência, tipo assim, que foi punk mesmo, assim... Que me assustou no início, que fazia eu ficar a noite toda assim, ó. No outro dia, Nem pessoal, dormiu você direito. tá com sono, pastor Rodrigo? Eu tô com muito. Aí eu falei, pastor, você Passou em vigília. O pastor falou, não, obreiro, fica tranquilo, obreiro. Esse pessoal vai mal pra ninguém, não. Eu falei, não. Vai não. E aí, no fim, cara, esse cara Olha foi só. o impacto do retiro. O impacto foi Deus pegar ele. Entendi. Né? Ali o pastor já orientou ele, agora você precisa escolher, e eles já têm uma esposa de verdade, né? Olha só. Que é a primeira. Aham. Né? E aí resolveu a vida. Resolve, cara. E a reconversão deles, João, é marcante. Não é, cara, eles é para sempre, né? É conversão marcante. São decididos, né? Então essa foi uma das experiências assim. E, pastor, a segunda pergunta que a gente sempre faz, mas eu acho que já linkou bastante com essa da engraçada, que também é espiritual. Sim. É a experiência assim mais marcante que você teve no contexto sobrenatural com Deus, algo que você viveu assim que marcou a sua vida. E essa é uma delas, eu acredito, mas sei se você tem alguma outra que te marcou muito. De repente a sua conversão, não sei se você... Tem muitas experiências assim tremendas. Eu tive uma outra experiência recente, assim, que marcou muito, foi na igreja MSBN de Manchester. Eu fui pregar e o pastor... a MSBN é Missão Boas Novas da Assembleia de Deus, alguma coisa assim. Eu fui pregar e o pastor... Eu vi um jovem na frente ali e o pastor não falou para mim no início, mas eu estava ministrando e tinha um negocinho que traduz. Entendi. Tipo um ponto ali. Eu não sei como funciona aquilo, é um tradutor. Sim, simultâneo ali. Cara, e esse menino, cara, ele fazia... Tava celebrando muito, tal. E aí eu, assim, falei, puxa, glória a Deus, tem um menino aí alegre e tal, né? O menino tinha uns 18 anos, 19 anos. Entendi. Cara, e aquele menino, cara, depois, durante a ministração, assim, ele teve, assim, um impacto muito grande. E aí eles contaram pra mim, falou, pastor Rodrigo, esse é o segundo culto que ele vem. Ele é iraniano. Está aceitando a Cristo. Olha isso. Quando ele estava vindo para cá,
ele sofreu um acidente de bicicleta, ele largou a bicicleta, jogou fora, no lixo, jogou fora a bicicleta. Por quê? Porque o islamismo é tão radical que se ele sofre um acidente, não é motivo para ele não ir no culto. Entendi. Ele largou a bicicleta, foi, e hoje ele diz que a sua pregação fez o coração dele queimar, arder. Então hoje ele está entregando a vida dele para Jesus e é a primeira vez que ele vai levar a Bíblia para casa. E ele pode ser expulso de casa. Porque os pais dele são iranianos. Né? Iranianos, muçulmanos, né? Entendi. Então, assim, essa também, assim, essa foi mais recente, foi acho que 2024. Assim, experiências são muitas, mas assim, quando você vê um cara do Islã se entregar para Jesus, eu não sei se vocês já viram. Pessoalmente eu nunca tive a oportunidade. É diferente. E aí, é algo muito até forte. pegando esse gancho, pastor, as duas já foram, mas um chorinho aí. Uhum. A gente ouve muito falar, até acho que séries, filmes hoje em dia, a respeito da islamização, vamos dizer assim, da Europa, né? Isso é uma questão que é real, é um pouco caricata que a gente vê, e como real, que isso está funcionando? Muito mais real do que as pessoas imaginam. Em 2022, as 5 maiores igrejas, as 5 maiores cidades da Inglaterra tinham prefeitos muçulmanos. Londres, Birmingham, Manchester, acho que Oxford. Liverpool não. Liverpool acho que não entra. Mas assim, hoje são as 10 maiores cidades da Inglaterra que têm prefeitos do Islã. E eu vi como nos Estados Unidos grande, né? As cruzes das igrejas, é pedido para remover e jogar para dentro. De dentro do hospital são removidas Bíblias. De dentro das escolas são removidas Bíblias. Porque é uma afronta. E eles vão dominando. Porque não é... O brasileiro vai lá, o português vai lá, o espanhol vai lá na Inglaterra e tem um filho. Eles têm 10. Entendi. Então a islamização lá, ela é muito mais acelerada do que é falado. E é real, não é fake news. Você tá lá com o pé no chão na Europa. Você pisou, por exemplo, o bairro que eu fico lá, que é Southgate, eu vou agora dia 23 para 24. O bairro onde eu fico, cara, é loucura demais. É muito... A Inglaterra, você não via até 2015, 2016 falar de crime, dessas coisas, era muito pouco. Hoje... Tá feio. Tá feio. Entendi. Então, assim, é muito real. É real. Tanto lá... A França... A França é duplicado. Né? A Inglaterra é muito, a França é duplicado. Né? Alguns países têm um controle melhor. Por exemplo, a Irlanda tem um bom controle. Entendi. Né? Alguns países mais... Esses países mais ricos, a islamização já é uma realidade. Então, vai haver uma guerra cultural, vai haver uma guerra para domínio, vai haver uma guerra assim... E hoje também tem se acordado uma geração de brasileiros em Portugal. Né? Muitos pastores estabelecendo igrejas em lugares onde não tinha, caminhando, crescendo, ganhando portugueses, ganhando pessoas de outras nações e mudando a história também. Entendi. Né? Mas até esses pastores de Portugal, porque a gente entende que Portugal é uma porta. Sim. Até eles chegarem... Né? Então hoje ainda os Estados Unidos está ali, acho que, se eu não me engano, enviou 110 mil missionários nos últimos 2 anos ou tal. O Brasil 40 mil. Entendi. O Brasil é o segundo. Tá bom. A gente estava longe. É verdade. Hoje... Show de bola. Pastor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. João. É um prazer. Isso aqui é herança da Covid, nesse soquinho aqui. O Covid, né? Não podia apertar a mão. O Covid tinha uma história legal lá na Inglaterra, que era assim, né? Aqui no Brasil, eles pediam para ficar o quê? 1 metro? Como que era? Ou era 2 metros de distância? Como que era? 2 metros? Acho que era 2 metros. Então, aí o pessoal fala na Inglaterra... Então, porque daí no mundo todo, eles pediam para ficar 2 metros de distância. Aí o pessoal da Inglaterra falava assim, então, agora na Inglaterra nós estamos mais perto. E geralmente fica 3. Porque eles são engraçados, o inglês é quase um curitibano. É muito mais, muito mais. Eles são muito assim... São friozão. Só que, cara, se você vê os senhores ingleses... São lorde demais, são queridos, são o pessoal do que a gente fala do interior. Entendi. Que é Manchester e Liverpool é interior. Entendi. É tipo como se fosse assim, Londres é a capital, o resto lá embaixo são pessoas queridas, eles estão saindo de Londres. Só para você ter uma noção, Londres hoje
acho que de 8 milhões ou 9 milhões, mais de 60% é imigrante. Nossa. Os ingleses não estão mais lá. Não estão mais Abandonaram lá. Londres. Saíram de lá. Entendi. E ainda assim, pensa comigo, até 2024, 2023, o Sermão da Rainha no Natal, que é o dia que todo mundo para na Inglaterra, era um sermão totalmente cristocêntrico no Natal. A rainha pregava sobre Jesus. Um país realmente cristão, né? E aí, com essa loucura de muçulmanos, da islamização. Então é real, sim. É real. Show de bola. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Valeu, João. Chegou mais um ali que está acompanhando. Mais um, o pastor Ivan, que cuidou de mim lá na casa de recuperação. Esse é o pastor Ivan. Pastor Foi Ivan. citado aqui, hein, pastor Ivan? Foi citado aqui. Foi honrado, né? Foi honrado, foi né? honrado aqui, né? Um grande ancião hoje. Ancião. Olha aí. Ele aí, tá tirando. Mas não é da congregação. Entendi. Pela idade, né? Pela idade da Dendi, entendi. Então, agradecer você que chegou até o fim. Se você não está inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa seu like. Produça, pensando numa hashtag? Olha aí. Rapaz, essa pegou. Se você chegou até esse momento da conversa, deixa aí hashtag Fusca Ungido. Agradecer ao Arthur Fiuza, Vitor, que estava aí na produção. E, pastor, essa câmera, como eu disse, está apontada para você. Se quiser mandar um abraço para alguém, deixar uma última mensagem, alguma coisa, fica à vontade. Bem, eu quero agradecer, João, a você, né? Agradecer ao pastor Tiago, ao pastor Natan, pastor William, o Ivan que vieram, a galera da produção, né? É a melhor produção que nós temos desse podcast. Essa aqui não tem melhor aqui na Assembleia de Deus Londrina Central. Assembleia de Deus Londrina, né? E assim, que Deus possa abençoar cada irmão, que Deus possa derramar uma graça, um óleo fresco e principalmente que Deus possa falar ao seu coração sobre missões, que Deus possa falar ao coração de cada irmão sobre milagre, Deus possa falar ao coração de cada irmão sobre a gente lembrar dessa frase aí que eu citei, né? Enquanto a gente ouve sobre a volta de Jesus, todo mês, toda semana, diversas vezes no ano, tem sobre a segunda vinda de Jesus. A gente ouve diversas vezes ao ano. Tem muitas pessoas que nunca ouviram sobre a primeira vinda dele. Então é tempo de despertar. Tempo de despertar. Pastor, deixa eu registrar de novo a sua rede social para o pessoal que quiser fazer a viagem, se interessar, quiser saber mais sobre você. Rodrigo Leite OF. Ok? Eu ia colocar @Rodrigo Leite. É brincadeira, não ia. Deixa aí então sua sugestão de hashtag pra ele. Quer dizer Rodrigo Leite alguma coisa. Amém. E é isso, galera. Eu vou pedir ajuda da produção hoje pra fazer o final, pode ser? Então, galera... Melhor produção. Vai ter que ajudar. Então, valeu demais, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilhe esse episódio com mais alguém. E reforçar aqui. Esse episódio é especialmente apoiado pelo Instituto Cetro. Se você é de Londrina ou região, quer fazer teologia num lugar que é confiável, que realmente vai te capacitar para ser uma bênção na sua igreja e fora dela, no sentido de pregar, de ministrar, você não vai se desviar, não vai esfriar. Esse não é o objetivo. É uma teologia que faz arder o coração, como a gente falou nesse episódio aqui. Ela ilumina a mente, mas mais do que isso, faz arder o coração também. Vai lá, fala com o Thiago, está aqui na descrição, todas as informações do Cetro. Acompanha na rede social, tá saindo muita coisa legal. Inclusive, na semana agora de integração, foi lançada, né, a coleção nova de camisetas do Cetro, que ficou muito massa. A gente tem uma parceria muito legal, o Cetro, com o MJ Cash aqui. Eles fazem muita produção aqui no estúdio, então acompanha lá, compra sua camiseta, faça todos os cursos que tem disponibilizados lá, que, cara, você vai ser muito abençoado. Fechou? Produza. Que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo junto, galera. Valeu. É isso aí.